Glória a Deus por estarmos aqui reunidos na presença do Senhor para clamarmos e para sermos abençoados de acordo com aquilo que o Senhor tem reservado para todos nós. Todas as manhãs nós estamos aqui na oração do dia ao vivo, às 7h30 da manhã. Nós temos um bônus quando, não todos os dias, mas alguns dias a gente faz também às 5h30, mas 7h30 é o horário oficial, 12h30 também é um horário oficial, e a gente está estudando um horário para a gente fazer mais no fim da tarde ou à noite, para que possamos estar ao vivo também todos os dias, ou pelo menos durante os dias da semana. Mas 7h30 da manhã, de segunda a segunda, para que nós possamos entregar as nossas primícias ao Senhor, para que nós possamos ter um tempo de entrega, de relacionamento com Deus em jejum e em oração. Eu tenho convidado muitos irmãos para que venham para essa oração da manhã, para essa oração do bom dia, em jejum. Porque essa é uma estratégia espiritual, é uma arma espiritual que o Senhor nos deu. Amém? O Senhor Jesus, em determinado momento, quando foi ali abordado pelos seus discípulos, porque um homem havia levado seu filho, que um demônio entrava nele, e esse espírito maligno pegava esse jovem e o lançava no fogo para matá-lo. E quando não conseguia, pegava e o lançava nas águas também para matá-lo. E os discípulos de Cristo oraram em oposição àquele espírito maligno. O repreenderam, clamaram, mas o que a palavra nos diz é que eles não puderam expulsá-los. Nós estamos falando aqui de Pedro, nós estamos falando do apóstolo João, de Tiago e todos os demais apóstolos. Eles oraram e não conseguiram. O pai então vai até Jesus. Bom dia, Maria Farias, querida, seja bem-vinda. Este pai então, desesperado pelo seu filho, ele vai até Jesus. Porque pai é assim, né? A gente não desiste. E ele precisava de uma solução. Certamente esse homem já deve ter buscado os sacerdotes no templo, deve ter buscado vários caminhos. E ele vai então até Jesus, depois que os apóstolos terem orado e não terem conseguido expulsar aquele demônio. E aí Jesus finalmente ora por aquele rapaz, e aquele garoto ele é liberto daquele espírito maligno. E Jesus continua fazendo a obra. Quando termina, quando os discípulos de Cristo estão ali na intimidade com Jesus, eles perguntam: Jesus, o que aconteceu? Por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Você veja que os discípulos de Cristo já tinham tido uma experiência pessoal de curar enfermos, de expulsar demônios, de fazer grandes milagres, até mesmo o milagre da multiplicação. Eles já haviam sido enviados de 2 em 2 nas cidades onde Jesus ainda iria. Bom dia, Ana Flávia. A paz do Senhor, querida. Seja bem-vinda. E mesmo assim, naquele momento, diante daquele garoto, naquela situação, eles não tinham autoridade sobre aquele demônio. Jesus então diz para eles: existem determinadas castas de demônios que nós só conseguimos exercer autoridade sobre ele através do jejum e da oração. Estas palavras de Cristo são uma advertência para nós, queridos, da seriedade do que é uma guerra espiritual, da seriedade do que é vivermos no mundo em que nós vivemos, que é um mundo que jaz no maligno, um mundo que está curvado à autoridade do maligno. A palavra chega a dizer que o diabo, Satanás, é o príncipe deste mundo. Então nós precisamos nos valer das nossas armas espirituais. Que você faça um compromisso, um convite, para que esteja conosco aqui pela manhã, às 7h30 da manhã, todos os dias. Amém? Para que nós possamos juntos, se possível, em jejum. Nós ficamos aqui em torno de 40 minutos. Que você possa deixar o teu desjejum, ou seja, o teu café da manhã, para após o nosso momento de oração. E que nós entreguemos aqui as nossas primícias, a nossa primeira hora, o nosso primeiro tempo, em jejum e oração, porque munidos dessas armas espirituais, o Senhor possa nos dar a vitória tão desejada. E que nós, muitas vezes, mais do que desejá-la, nós muitas vezes precisamos de uma vitória. Amém?
O apóstolo Pedro, ele escreve em uma das suas cartas algo muito sério. Ele diz assim, ele escreve assim, Satanás é como um leão que ruge, que anda ao nosso derredor, buscando alguém para devorar. Você entende a seriedade dessas palavras? Todas essas palavras são um alerta para nós, que nós precisamos ficar atentos. Há muitos anos, tem muito tempo isso, deve ter mais ou menos uns 12 anos, mas eu não me esqueço de uma conversa que eu tive com um pastor amigo. Bom dia, Magali Lins, seja bem-vinda, querida. Uma conversa que eu tive com um pastor amigo, nós fomos só tomar um café. Eu morava em Goiânia, estava à frente de uma igreja lá, e nós estávamos conversando sobre a obra de Deus, as experiências que eu tive com o Senhor, as experiências que ele teve com o Senhor, falamos sobre família, várias coisas. E num determinado momento, eu soltei um versículo. Muito simples, é habitual nosso, né, queridos? Na nossa conversa, as palavras de Deus estão contidas nela, não é verdade? Muitas vezes você está no lugar e você identifica um cristão por alguns linguajares, né? Por alguns verbetes ali, por alguns jargões. E eu falei assim, orai e vigiai. Falei, orai e vigiai. Bom dia, Cleidineide, querida, seja bem-vinda, paz do Senhor. E aí, na hora ele me exortou, como irmão, ele me exortou e me chamou a atenção. Ele falou, orai e vigiai não. A Bíblia diz, vigiai e orai. É claro, meus irmãos, que a ordem dos fatores não altera a soma, não é assim que fala em matemática? É claro que não altera a soma. Mas ele trouxe um detalhe nessa fala dele, eu acho que ele nem sabe disso, né? Meu irmão, pastor Francisco, lá de Goiânia, que me chamou a atenção, porque a Bíblia não traz nada de graça. Se a gente for no detalhe da palavra, a gente vai se perceber muito daquilo que muitas vezes o Senhor quer nos chamar a atenção. E verdadeiramente lá o texto ele traz primeiro vigiar e depois traz orar. Nós muitas vezes batemos muito na tecla da oração. Nós precisamos orar, precisamos orar. E eu creio nisso verdadeiramente, nós precisamos orar muito mais. Uma das principais armas que o Senhor nos deu foi a oração. Amém? Bom dia, Flávio Paiva, querida Edilene Souza, seja bem-vinda, querida. Paz do Senhor. A oração é uma arma importantíssima, que infelizmente muitos evangélicos, muitos crentes a têm desprezado. Não faça isso com a tua vida, querida. Agora, a oração é uma arma de guerra. A oração é uma arma para que nós possamos, digamos assim, é um acesso a Deus para que nós possamos pedir favores. A oração é um caminho de cura, é um caminho de refrigério, é um renovo, mas acima de tudo, a oração é um local, é um espaço, é um momento de relacionamento com o nosso Pai. Amém? Mas nós muitas vezes nos esquecemos do vigiar. E aí eu volto lá para o meu amigo Francisco, né, o pastor Francisco. Não é orar e vigiar, é vigiar e orar. Nós precisamos vigiar muito mais do que nós temos vigiado. Estarmos mais atentos ao que está acontecendo ao nosso derredor. Estar atento ao que está acontecendo em todo o mundo, mas em especial o que está acontecendo aqui, naquilo que as pessoas podem dizer, no meu radar, naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou ouvindo, naquilo que eu estou enxergando. E muitas vezes naquilo que eu não estou vendo, mas é que eu estou tendo uma percepção do que está acontecendo ao redor de mim. Eu preciso vigiar muito mais a respeito dos sentimentos que estão brotando no meu coração. Ontem nós tivemos a nossa terça-feira de jejum e oração. E a pastora Francilene, a pastora Fran, ela ministrou algo muito interessante já no finalzinho do nosso jejum. Ela foi à casa de uma irmã, e essa irmã estava sofrendo muitíssimo, irmãos. Sofrendo por quê? Porque ela estava sofrendo ataques de inveja. Pessoas que a estavam invejando se levantaram e começaram a atacá-la em várias áreas e em várias situações. Ela mergulhou em um processo depressivo muito sério. E aí a pastora Fran foi lá visitá-la, estava orando por ela e estão agora a acompanhando. Mas olha a seriedade disso. Bom dia, Maria Cândida, paz do Senhor, querida. Existem dois lados aqui. Eu preciso ficar atento
aos sentimentos que eu tenho de tristeza. Eu preciso ficar atento para que eu não esteja me alimentando daquilo que os outros estão trazendo para mim, que é negativo, que não é bom. Mas eu preciso ficar muito mais atento. Preste, por favor, atenção. Eu preciso ficar muito mais atento a que no meu coração não entre sentimentos como esse, que é o sentimento da inveja. Que no meu coração eu não abrigue sentimentos como o sentimento da vingança, como o sentimento de perseguição. Porque essa irmã da qual nós estamos falando, a enorme maioria dos ataques de inveja que ela sofreu foram de irmãos da própria igreja. Foram de pessoas da própria família que se dizem cristãos. Eu preciso vigiar para que eu não me coloque no papel de instrumento das trevas neste mundo, mas para que eu possa ser, sim, instrumento da luz. Mas Jesus nos adverte, e essa palavra aqui é muito séria, hein, queridos? E Jesus nos adverte. Olha as palavras de Cristo. Quem não é por mim é o que, irmãos? Eu vou repetir, hein? Olha o que Jesus diz. Quem não é por mim é o que? Contra mim. Jesus está deixando algo muito claro. Não existe meio termo no mundo espiritual. Ou nós somos de Cristo, ou nós somos contra Cristo. E para nós sermos de Cristo, queridos, nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia tem que ser algo de consumo diário para que eu não me perca. Bom dia, Alba, querida, seja bem-vinda. Paz do Senhor, querida. Para que eu não me perca. Você veja que houve um determinado momento, vamos prestar bem atenção ao que Deus quer falar conosco hoje. Houve um determinado momento em que Cristo se coloca diante dos seus discípulos. Só os apóstolos. Jesus tinha vários discípulos. Amém? Vários, dezenas. Se você for pegar, por exemplo, Maria Madalena. Maria Madalena foi discípula de Jesus, mas não era apóstolo. Amém? Lázaro, amigo de Cristo, foi discípulo dele, mas não foi apóstolo. Jesus tinha vários discípulos, dezenas. Mas Jesus estava somente diante dos seus apóstolos, pessoas de extrema confiança, pessoas separadas, ungidos. E Jesus começa a relatar o momento que estava por vir. Jesus começa a dizer, eu vou ser levado até a cruz, eu vou ter que sofrer e eu vou ser morto. Olha as palavras de Cristo. Porque Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Ainda que seja dolorido de dizer isso, ainda que seja muito difícil de nós assistirmos, por exemplo, aquele filme Paixão de Cristo, lá do Mel Gibson, né? Essa é a realidade, esse foi o plano de Deus. Jesus é o nosso bode expiatório. Amém? Onde foi colocados todos os nossos pecados e ele morreu naquela cruz por nós. E glórias a Deus, obrigado, meu Senhor. Agora, Jesus estava relatando isso para Pedro. Jesus estava dizendo isso a todos os seus apóstolos, em um momento de grande intimidade. Jesus os estava preparando para esse momento que seria um momento muito desafiador para todos eles. O que aconteceu com Pedro? Preste bem atenção. Pedro começou a se condoer por Jesus. Era um sentimento digno? Sim. Ele começa a ficar com dó de Jesus, com pena. Ele começa a pensar, poxa, mas não é justo. Era justo ou não era justo? Completamente injusto. Os sentimentos de Pedro estavam corretos ou incorretos? Irmãos, humanamente falando, os sentimentos de Pedro eram lícitos. Ele começou a ter um sentimento de cuidado, de zelo. Ele queria proteger Jesus. Ele começou a se indignar em relação aos homens. Ele começou a falar, mas não pode ser. Na cabeça dele está, mas não vou aceitar isso. Não, mas eu amo demais Jesus. Eu não vou deixar que isso aconteça. Esses foram os sentimentos de Pedro. Só que tudo aquilo que Jesus estava relatando era a vontade de Jesus ou era a vontade de Deus? Porque Jesus, em vários momentos, ele diz, eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Essa é uma das maiores marcas da liderança de Cristo. Se você quer ser um grande líder, como pai, como mãe, lá no teu trabalho, como servo de Deus na igreja, a primeira coisa que nós precisamos fazer é abrir mão da nossa vontade. Amém? Jesus diz em vários momentos, eu não estou aqui para cumprir a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. E Jesus estava relatando aquilo que era a direção de Deus para a vida dele, o grande propósito dele ter nascido e dele estar neste mundo, ir para a cruz, morrer por nós.
Mas Pedro estava tomado de sentimentos que, humanamente falando, eu repito, eram lícitos. Zelo, proteção, cuidado, amor. Mas era de Deus? Eram sentimentos, humanamente falando, lícitos. Sentimentos que nós precisamos até desenvolver a respeito dos nossos irmãos, dos nossos familiares, de pessoas queridas. Agora, esse sentimento estava de acordo com a vontade de Deus? Sim ou não, querido? A vontade de Deus era que Cristo fosse para a cruz ou que Pedro defendesse e o impedisse de ir para a cruz? Cristo amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que morresse por mim e por você. Essa é a palavra do Senhor. Você entende isso? Pedro, então, movido pela sua carnalidade, ele olhava para os seus sentimentos, meus sentimentos são dignos. E ele disse para Jesus, Jesus, eu estou ouvindo o que você está falando aí. Você vai para a cruz, que vai sofrer, que vai morrer? É o seguinte, eu não vou deixar. Essas foram as palavras de Cristo. É claro que na Bíblia tem outras palavras, até porque a verbalização na Bíblia é diferente. É mais rebuscada, vamos dizer assim. Mas no nosso linguajar aqui, para ficar bem claro entre nós, Pedro falou, eu não vou deixar. Eu não vou deixar você sofrer. Eu não vou deixar você ser preso. Eu não vou deixar você ficar exposto. Eu não vou deixar você ficar nu na frente de todo mundo. Eu não vou deixar você ir para a cruz e morrer. Humanamente perfeito. Mas espiritualmente desviado do plano de Deus. Você ouviu a palavra que eu falei, querido? Desviado do projeto de Deus. Quem? Um apóstolo. Quem? O líder de todos eles. Pedro. O que Jesus disse para Pedro? Aí que é duro, irmãos. E caminhar com Jesus nem sempre vai ser, como dizem na gíria, suave. Nem sempre vai ser confortável. Eu quero dizer para você, em muitos momentos, Deus vai te levar por caminhos confortáveis. Deus vai pedir de você decisões confortáveis. Mas se você aceitar isso, você vai sim viver de glória em glória, de vitória em vitória, em nome de Jesus. Pedro falou, eu não vou deixar. Jesus olha para Pedro com muito amor. Porque quem exorta, ama. E se Cristo tem te exortado pouco, se a palavra tem te exortado pouco, procure com mais zelo, porque tem muita exortação na palavra, porque Deus te ama muito, querido. Não se desvie da exortação, receba no teu espírito. Receba na tua vida. Amém? Amande, querido, bom dia, paz do Senhor. Pedro então diz, repito, eu não vou deixar. Jesus olha para Pedro com todo o amor que ele tinha. Porque Jesus havia dito já para eles, não me chame mais de mestre, me chame de amigo, porque o amigo, ele dá a própria vida por vocês. Ah, Pedro amava Jesus, e Jesus amava Pedro, como nos ama, queridos. E Jesus olha no olho de Pedro e diz, presta bem atenção, arreda-te de mim, Satanás. Arreda-te de mim, Satanás. Essas foram as palavras de Cristo para Pedro. Mas o sentimento de Pedro não era digno, não era sentimento de zelo, de cuidado, de proteção, de amor. Era. Mas estava de acordo com a palavra de Deus? Não. Você entende o perigo? Arreda-te de mim, Satanás. Quem não é por mim, é contra mim. E Pedro agora estava se colocando em oposição à vontade de Deus. Olha que loucura, irmãos. O apóstolo Pedro, que havia caminhado sobre as águas, é verdade que ele afundou, mas ele deu passos sobre as águas. O apóstolo Pedro, a quem Cristo deu o pão e falou, e distribui para o povo, e ele viu nas suas próprias mãos os pães multiplicando e os peixes multiplicando. O próprio Pedro, que já havia expulsado demônios. Ah, meu Deus do céu. O próprio Pedro, que já havia curado enfermos. O próprio Pedro,
que no seu primeiro contato com Cristo viveu a grande pesca, uma multiplicação, que foi até o mar, pescou um peixe, tinha uma moeda lá dentro para ele poder pagar o imposto. O próprio Pedro, que teve a sua sogra curada. O próprio Pedro, que vivenciou coisas que nem os demais discípulos, nem os demais apóstolos de Cristo viveram. Existem coisas na caminhada de Cristo que só Pedro, João e Tiago viveram. Existem coisas que só Pedro viveu. O que estava acontecendo com Pedro? Pedro não estava vigiando. Pedro não estava vigiando as coisas ao redor, as pessoas, os irmãos, o inimigo. Pedro não estava vigiando o quê? Pedro não estava vigiando o seu próprio coração. Enganoso é o coração, diz a palavra do Senhor. Enganoso. Por isso que é muito perigoso quando alguém fala assim, você está em dúvida sobre alguma coisa, alguém pergunta para você, o que você está sentindo no teu coração de fazer? Faz isso. Faz não, irmão. Faz não. A não ser que o que está no teu coração estiver de acordo com a palavra. Se está de acordo com a palavra, faça, porque Deus vai te abençoar. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui hoje? Você está entendendo a importância dessa palavra que você está sendo ministrado aqui hoje? Deus está lutando agora pela tua salvação. Deus está lutando aqui agora, através dessa palavra, pela tua vida. É muito importante nós orarmos, queridos, e a nossa vida tem que ser marcada pela oração. Lá em Efésios 6, o apóstolo Paulo, ele traz um relato sobre a armadura de Deus. Ele fala sobre uma guerra, ele descreve uma hierarquia no inferno, ele fala sobre principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso. E ele diz que nós devemos orar todo o tempo no Espírito. Todo o tempo. Amém? Nós precisamos orar, mas nós precisamos também estarmos vigilantes. Vigiar todo ao nosso redor. Vigiar as pessoas, vigiar a questão do inimigo, mas vigiar o nosso coração. Vigiar o que tem enchido a nossa mente. Os pensamentos que nos têm visitado. Os sentimentos que nos têm conduzido. Quando somos impulsionados a algo, porque é o nosso sentimento. Vigia, querido. Deus tem coisas maravilhosas para você. A palavra do Senhor nos diz aqui, em Romanos 6, versículo número 4, o seguinte, preste bem atenção a essa palavra. Palavras de Paulo para a igreja de Roma. Portanto, fomos sepultados. Fomos sepultados. Está falando da morte da velha criatura. Do tempo antes de Cristo. Fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo. Para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos com novidade de vida. Amém? Deus tem tempo novo para você. Deus tem vida nova para você. Deus tem coisas novas em todas as áreas da tua vida. Todas. Amém? Você pode receber isso no teu espírito. Se tem coisas que você está cansado de viver, que está te enfadando, eu quero declarar sobre a tua vida, em especial sobre essa área da tua vida. Deus tem tempo novo nesta área e na tua vida, em nome de Jesus. Você vai experimentar o novo do Senhor. Mas eu quero te dar um alerta, para a gente poder fechar essa ministração aqui de hoje. Hoje nós não vamos ter o nosso salmo, né? Mas eu quero te dar um alerta. Deus tem novidade? Tem. Deus tem coisa nova? Tem. Deus tem mudanças? Tem. Mas o que nós precisamos zelar no dia a dia, na nossa vida, irmãos, é o de sempre. O de sempre é leitura da Bíblia. Nós não precisamos de nada novo, nós precisamos lê-la. Se possível, todos os dias. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia todos os dias, venha para a nossa oração todos os dias e leiamos a Bíblia juntos, todos os dias. É novo? Não é novo. É um hábito, é uma disciplina.
É algo de todos os dias. Deus vai trazer coisas novas a cada dia que nós lermos. Mas ler a Bíblia todos os dias vai se tornar algo comum. De todos os dias. Orar tem que ser todos os dias. Uma rotina, um hábito. Todos os dias. Vigiar. Todo o tempo. Amém? Nós queremos muitas vezes fazer e vivermos o novo. Amém? Deus prometeu, Deus tem um novo para mim e para você. Mas aquilo que é a rotina, aquilo que é o hábito, aquilo que que nos foi entregue, nós precisamos aprender a termos uma disciplina constante. Fazermos todos os dias, irmãos, vigiar e orar. Se você pode estar aqui todos os dias, 7h30, esse é o horário que eu consigo estar todos os dias. 5h30 da manhã, aqueles é um bônus, é quando eu consigo. Por exemplo, ontem nós tivemos a vigília, terminou a vigília, aqueles eu desmaiei na cama. Meus olhos doíam, fisicamente arrebentado. Agora 7h30 é o horário que nós estaremos todos os dias, de segunda a segunda, sempre. Esteja aqui conosco. Nós vamos orar especificamente pelos teus desafios, pelas tuas necessidades. O Senhor vai estar nos alertando na palavra dele. Você precisa da palavra de Deus. Não é só de oração, nós precisamos ser ministrados na palavra. Como que nós vamos construir a nossa vida sobre a rocha, se a rocha é Cristo e Cristo é a palavra? Você entende, querido? A palavra é tão importante quanto a oração. Como vigiar se eu não sei o que eu tenho que vigiar? A palavra vai me alertar a respeito daquilo que eu preciso vigiar. Como ser limpo se não tem algo novo para suprir o velho? O que é que Cristo fala? Eu já ministrei isso para vocês várias vezes. Vós estáis sendo limpos pela palavra que eu vos tenho ministrado. O que Jesus diz mais? Jesus diz, os coxos andam, os cegos veem, e aos pobres é ministrado o evangelho do Senhor. A palavra de Deus. O que Jesus diz? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós precisamos da palavra. A palavra vai nos alertar a respeito daquilo que nós precisamos vigiar. A palavra vai nos alertar a respeito daquilo que nós precisamos mudar nas nossas vidas. A palavra vai nos conduzir a um tempo novo. A palavra é o caminho, é a verdade, é a vida, é Cristo. A vida e a abundância que o Senhor tem para você vem através da palavra. A palavra profética vai vir daqui, com base na palavra de Deus. A palavra que vai te manter firme. E a palavra, segundo o próprio Cristo, é que vai nos limpar, vai tirar o velho, vai entrar o novo. Eu vou tirar conceitos antigos. É que muitas vezes a gente quer mistificar tudo. Como é que Cristo está limpando os seus discípulos? Cristo está tirando deles conceitos errados, conceitos antigos. Veja quando a oração do Pai Nosso, que os discípulos falam para Jesus, nos ensina a orar. O que Jesus diz? Jesus começa o Pai Nosso, não é Pai Nosso que está nos céus, não, queridos. Jesus começa ensinando eles, Jesus começa com nãos. Leia lá em Mateus depois. Está escrito lá em Mateus, Jesus começa, você quer aprender a orar, vou te ensinar. Primeira coisa, não faça como os fariseus que oram em praça pública. Não fique repetindo palavras em vão. Jesus começa com não, Jesus começa com direção de como orar. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava tirando dele conceitos errados sobre oração. Através do quê? Da ministração da palavra. Jesus estava pregando para eles. A palavra é que vai tirar conceitos errados, posturas erradas, verdades que são mentiras. Como é que pode ser verdade e ser mentira? Porque a gente aceitou como verdade. Porque a gente assumiu como verdade. E o Senhor está denunciando, está dizendo para você, mas isso daqui não é verdade, faça dessa forma, porque dessa forma é o que eu estou falando para você fazer. Muito mais do que queremos o tempo inteiro coisas novas, nós precisamos de algumas coisas fazer o tempo inteiro, sempre. Bom dia, Juscelia, querida. Senti tua falta ontem no jejum, Juscelia. Amém? No relacionamento com os seus filhos. Seja constante e determinada as coisas que vocês precisam fazer com os filhos de vocês. Todos os dias eu vou orar pelos meus filhos. Ontem foi tão corrido que ontem eu não mandei oração para as pessoas que eu costumo mandar.
Eu errei, irmãos. Como é que eu não faço algo de todos os dias? Eu mando um áudio para algumas pessoas em oração, pessoas muito próximas, muito preciosas para mim. Como é que eu não mandei? Eu não posso dormir e acordar e está tudo bem. Não, eu rompi com a minha disciplina. Olhar para o teu filho e dizer para ele que você o ama. Se for preciso, transforme isso numa disciplina, até que seja agradável, comum, normal. Declarar bênçãos sobre os teus filhos, faça isso todos os dias. Profetiza sobre a vida deles. Amém, querido. Eu tinha certeza que você estava trabalhando. Amém, José. Amém. Declara bênçãos sobre o teu futuro. Buscar de tempos em tempos. A gente já vai terminar aqui agora, queridos. Amém. Davi, ele diz algo incrível. Em 2 salmos ele fala sobre isso. Ele diz que todos os dias antes de dormir, ele volta os seus pensamentos ao Senhor e avalia o seu dia. O apóstolo Paulo, ele diz também, avalie-se, pois, o homem a si mesmo. Era o momento da oração de Davi, onde ele refletia com o Senhor, ali em comunhão com Deus, sobre o dia que ele havia tido. As posturas dele, as escolhas que ele havia feito. Algo rotineiro. Por quê? Porque no dia seguinte, Davi queria viver um dia melhor. E Davi foi chamado de quê? Um homem conforme o coração de Deus. Um homem de acordo com o coração de Deus. Podem te chamar de bonito, bonita. Pode te chamar de inteligente. Pode te chamar de sagaz. Pode te chamar de esforçado. Pode te chamar de várias coisas. Mas nada pode ser mais precioso do que alguém olhar para você e falar: eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus nas suas escolhas. Eu vejo Deus quando você fala: você é um homem, você é uma mulher de acordo com o coração de Deus. Quando as pessoas estão falando isso, eu vejo Deus, eu sinto algo especial em você. Eles estão falando isso, que Deus está contigo. E Deus tem essa porção para você. Amém? Hoje o alerta da palavra do Senhor para que você vigie. Se vigie. Cuidado com a indisciplina. Cuidado com a tolerância com o pecado. Cuidado com os pensamentos que há dentro na tua mente e você os alimenta. Repreenda em nome de Jesus. Porque Deus tem coisa nova para você. Deus tem um tempo novo para você. E Deus tem maravilhas para a tua vida. E hoje o Senhor nos trouxe aqui para nos exortar, é verdade. Eu me sinto exortado. Mas essa é a manifestação do amor de Deus por nós. Deus vai nos colocar no seu caminho. E nós viveremos de glória em glória, vitória em vitória. Sabe por que Deus traz a exortação? Porque existe um desvio. Foi o que nós falamos de Pedro, não foi? Pedro, os sentimentos eram lícitos humanamente falando, mas Pedro estava o quê? Desviado da direção do Senhor. E qual que é a consequência? As promessas não se cumprem, o milagre não vem, a vida não muda. Os mesmos problemas, as mesmas dores, é um ciclo interminável de problemas e de lutas. Deus hoje está te retirando deste caminho errôneo, está te colocando no caminho para que você viva. Eu vou repetir mais uma vez: de glória em glória, de vitória em vitória em todas as áreas da tua vida. Deus tem tempo de vitória para você. Amém? E Deus hoje te tira do desvio e te coloca no caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ele exorta aqueles a quem ama. E Deus te ama grandemente. Aleluia. Glórias ao Senhor. Hoje eu quero fazer uma oração especial. Amém? Eu estou um pouco mexido aqui agora, mas eu quero orar em especial por você, que você sente que por alguma razão você se desviou do caminho. Não tem problema nenhum. O Senhor que nos ama, Ele está aqui. Você que por alguma razão você se deixou levar por sentimentos que humanamente te enganaram. Eram sentimentos lícitos. E você permaneceu em um caminho movido pelo teu coração. E você sabe que você acabou se desviando da vontade de Deus. E você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Precisa voltar por esse caminho que é a vida.
Se você precisa dessa oração hoje, eu quero pedir para que no chat você coloque eu. É só uma denúncia, é só um acerto. É Cristo que está recebendo isso, não tem nada de exposição. Nós estamos aqui num ambiente seguro, na presença do nosso Deus. Eu só quero que você coloque eu, e eu quero orar por você. Se você está vindo aqui hoje, você nunca na tua vida fez uma oração entregando a tua vida para Jesus. Nunca antes você fez uma oração declarando que Jesus é teu Senhor e Salvador. Eu quero que você coloque no chat rapidamente para mim, eu. Eu quero orar em especial por essas duas pessoas, por esses dois tipos de pessoas. Pessoas que sentem que por alguma razão se desviaram, saíram do propósito de Deus e querem voltar hoje. Amém? E pessoas que nunca antes fizeram uma oração de entrega da sua vida para o Senhor. Só diga no chat eu quero orar por você rapidamente, enquanto as pessoas são tocadas aí pelo Senhor. Eu vou estar orando por todos nós. Eu quero selar esta palavra sobre as nossas vidas, para que nós possamos viver em plenitude aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Você que vai fazer essa oração hoje, sabe, de renovar a tua caminhada com o Senhor, escreva eu no chat, porque eu quero fazer uma oração especial com você. Você vai repetir uma oração comigo. E nós vamos aqui todos como igreja orar especificamente por vocês. Aleluia. Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por este tempo aqui, Senhor. Nós queremos te louvar pela tua verdade que nos limpa, que nos purifica, que adentra em nós, nos tornando novas criaturas. Eu quero te louvar pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, neste dia, nesta oração do dia. Eu te peço, Senhor, enche estas vidas do teu amor e do teu favor. Transforma-os através do teu amor, Pai. Traz cura no casamento, nos relacionamentos, na família, no trabalho, nas finanças, na saúde. Em todas as áreas eu te peço, opera poderosamente, trazendo vida e vida em abundância. Eu quero declarar em nome de Jesus que tu viverás porções que você nunca imaginou do Senhor. Os milagres vão te alcançar. E verdadeiramente dirás que o Senhor é Deus maravilhoso na tua vida. E muitos verão e dirão que o Deus de amor, Ele se manifesta em você, em nome de Jesus. Quero declarar e profetizar que muitos verão a tua vida e dirão que o Senhor é contigo. Declaro e selo estas palavras sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos. Glórias a Deus. Peço dois favores. Aliás, eu pedi duas coisas antes de vocês irem embora, alguns já se foram. Primeiro, que você compartilhe esta oração. Amém? Envie para todas as pessoas que você puder, todas as pessoas que Deus colocar no teu coração. Compartilhe essa palavra, por favor, queridos. Amém? 5 minutos do teu dia. Ore e compartilhe, mande para alguém. Mande essa palavra para alguém. E em segundo lugar, na parte inferior aqui do vídeo, na descrição, está o link do nosso cenáculo de oração, nosso cenáculo virtual. Entre nesse cenáculo. Nós temos um time, uma equipe de intercessores que estarão orando por vocês todos os dias. Amém? O teu nome vai ser levado todas as quintas-feiras para o monte e na madrugada estarão orando por você. Toda sexta-feira existe uma vigília na igreja. Toda a igreja vai estar orando por você. Faça parte desse cenáculo. Eu estou te aguardando lá. Amanhã, 7h30 da manhã, eu te aguardo aqui. Queridos, beijo no coração. Eu carrego vocês aqui no meu interior. Obrigado por esse momento maravilhoso. Obrigado por cada um de vocês. Como é bom tê-los aqui. Um dia maravilhoso.